o modelo? Primeiramente, nota-se que o argumento 1 é causa notória do impasse. Sobre isso, Abraham Lincoln, célebre personalidade política americana, disse em um de seus discursos que a política é serva do povo e não o contrário. Em relação a tal afirmação, nota-se uma inconformidade sobre o tema da redação e atuação do Estado brasileiro, no sentido de que, ao contrário do que Lincoln explanou, a política atual não serve o povo. Ações, planos e metas públicas que atuem na questão abordada, fazendo com que sua resolução seja quase utópica. Gente, é uma base muito boa de parágrafo, concorda comigo? Só de encaixar o argumento e o tema já fica um parágrafo muito bem escrito. Mas falta um pouquinho mais de pertinência ao tema, que é o que muitos corretores falam com vocês, que a sua redação está genérica. Muitos de vocês reclamam disso comigo. Amanda, escrevi uma redação, o corretor falou que está genérica, não entendi, foi nada. Eu falo, o que é genérica? É uma coisa que não é uma coisa que é derivada, sabe? É uma coisa que não está totalmente englobada a ideia central. Está faltando espaço. O corretor, gente, não vai interpretar por si só. Ele não vai ficar correndo atrás de entender o que você tentou escrever. Ou é preto no branco, ou ele vê realmente o que está escrito lá, ou então pode esquecer. Então, a gente tem que fazer por onde? Fazer com que ele entenda a discussão que a gente está propondo, tá? Então, se a gente traz uma ideiazinha, nem que seja mínima, mas um pouco mais específica do tema para dentro dessa argumentação, que já está muito bonita, muito forte, a nossa redação fica imbatível, tá? E nos parágrafos de desenvolvimento, gente, às vezes a gente tem que fazer um pouquinho de esforço a mais do que na introdução, por exemplo, porque os desenvolvimentos é o core da nossa redação, é o coração, é onde a gente mais pega nas ideias mesmo, tá? Então, a gente tem que tentar fazer com um pouquinho mais de trabalho, às vezes. Depende do tema, mas tem temas que dão um pouquinho mais de trabalho. Esse não deu tanto, mas tem alguns temas que são assim, Jesus amado. Vamos ver como é que ficou isso aqui que eu fiz. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar melhor. Acho que agora vai dar. Tô apanhando esse trem aqui ainda, gente, mas vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Como é que ficou? Eu estou usando o argumento de falta de políticas públicas ou seu sinônimo, ausência de ações governamentais, tá? Primeiramente, evidencia-se que a falta de políticas públicas é causa notória do impasse. Sobre isso, Abraham Lincoln, célebre personalidade política americana, disse em um de seus discursos que a política é serva do povo e não o contrário. Em relação a tal afirmação, é possível observar uma inconformidade sobre a proteção da alimentação das pessoas e a atuação do Estado brasileiro. Opa! Proteção da alimentação das pessoas. O que é isso, Amanda? É o encaixe do tema. Mas o tema é como garantir a universalidade da segurança alimentar. Mas eu interpretei. Eu não falei para vocês que o tema está dizendo assim, o brasileiro não sabe se amanhã ele tem comida na mesa? Então, proteção da alimentação das pessoas, tá? Primeira parte do tema encaixada. No sentido de que, ao contrário do que Lincoln explanou, a política atual não serve o povo com ações, planos e metas públicas. Ações, planos e metas públicas nada mais é do que o significado de políticas públicas, que visem garantir que a população não corra risco de estar em situação de fome, assegurando a diminuição da desigualdade social, aumento da empregabilidade e da estabilidade financeira. Desse modo, sem uma política comprometida, a resolução do cenário é praticamente utópica. Gente, o tema da redação é como garantir a universalidade da segurança alimentar, certo? Ele está perguntando como que a gente faz isso. Como fazer isso? O que eu fiz no primeiro desenvolvimento? Eu mostrei como dar essa garantia. Eu dei alguns exemplos de como a gente poderia assegurar a proteção da alimentação das pessoas, que é a segurança alimentar. Políticas, metas públicas que visem o quê? Agora eu começo a tal da adequação. Ó, até aqui, ó, o modelo Coringa meu, ia só até aqui, ó. Não serve o povo com ações, planos e metas públicas que atuem na questão. Mas aí o corretor vai perguntar, que questão? A gente vai adequa. Vou te mostrar a questão, ó. Que visem garantir. Por que eu usei garantir? Porque é uma palavra-chave do tema, tá?
A gente pode usar os sinônimos e tal. Aqui coube a palavra garantia e eu coloquei, já que eu já mudei na hora da proteção aqui por um sinônimo para não ficar repetitivo, tá? Que visem garantir. Agora eu tô o quê? Mostrando para o Enem como que a gente faz algumas ideias para dar essa garantia. Que a população não corra risco de estar em situação de fome, assegurando a diminuição da desigualdade social. Então, não disse que a desigualdade social era um argumento? Pois é, mas eu estou enfiando esse argumento no meio da minha discussão, porque ele cabe. Aumento da empregabilidade. Corretor, outra ideia de como a gente garante a universalização da segurança alimentar e da estabilidade financeira, que uma pessoa com estabilidade financeira, ela sabe o dia de amanhã. Ela sabe que se der algum problema, ela tem como se virar. Então, diminuição da desigualdade social para aumentar a empregabilidade, para que as pessoas tenham dinheiro, porque comida não é de graça, tem que comprar. Então, as pessoas têm que ter emprego. E o emprego causa a estabilidade financeira. Olha a adequação que eu fiz, gente, foi mínima. Foi mínima. O que eu escrevi? Aqui, gente, é porque tá alargado, né, na tela e tal, mas numa folha de redação, isso daria uma linha. Isso daria uma linha. Uma linha de adequação que deixou o parágrafo totalmente pertinente à discussão. Eu encaixei o tema completo. Eu não tangenciei. O Enem me perguntou como garante que todas as pessoas possam comer. Como que elas sabem que elas vão poder comer. Eu falei. Diminuindo a desigualdade social, aumentando os empregos e a estabilidade financeira. E aí eu fecho com o meu desfecho crítico. Desse modo, sem uma política comprometida. Por que sem uma política comprometida? A gente está falando de ações públicas, ações políticas. Então, se o Estado não se compromete com a situação, como é que o negócio vai se resolver? A resolução do cenário é praticamente utópica. Seria utópica? Um sonho. Um sonho. Uma coisa que não sabemos, tá?